Em nossa caminhada pela doutrina cristã da regeneração, do novo nascimento, nós começamos hoje pela manhã a pensar um pouco sobre os sinais que acompanham esse novo nascimento. Quais são as evidências de que nós fomos regenerados por Deus? Quais são em nossas vidas os sinais de que Deus nos fez nascer de novo? O pastor José Roberto enfatizou hoje pela manhã que o cristão, aquele que nasceu de novo, vence o mundo, vence o sistema pecaminoso de valores contrários à palavra de Deus, o sistema corrompido pelo pecado, através de 3 coisas: a fé, o amor e a obediência. E em nossa reflexão nessa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre uma dicotomia que todo cristão vive. Quando nós recebemos o novo nascimento, Deus nos livra do domínio do pecado, ou seja, nós deixamos de ser escravos do pecado. Mas a nossa natureza má e corrompida ainda continua ali presente, agindo na gente, agindo em nós, fazendo com que, volta e meia, nós demos uma escorregada. Às vezes, mais frequentemente do que a gente gostaria. Se você visitar as cidades históricas de Minas Gerais, você provavelmente vai ouvir a história de como a expressão Santinho do Pau Oco começou a existir, foi criada, né? Disse que quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, ali no século XVIII, talvez até um pouco antes, os mineradores procuraram alguma maneira de driblar a fiscalização da coroa portuguesa por causa dos altos impostos. Então, alguns deles começaram a esconder ouro ou pedras preciosas dentro de imagens de santos feitas de madeira e que eles deixavam elas ocas. Então, eles escondiam elas ali, elas passavam pelas alfândegas, pelos postos de fiscalização e ninguém ali ia desconfiar. E ao longo do tempo, essa expressão santo do pau oco começou a ser usada então para aquelas pessoas que aparentam, ser corretas por fora, íntegras, mas que na verdade têm más intenções. Pessoas que fingem ser boas, mas são falsas. E essa talvez, meus irmãos, seja uma das maiores questões quando não cristãos falam de cristãos. Porque quando a gente fala que segue uma fé, que crê em Jesus Cristo, que vai à igreja, as pessoas logo começam a nos observar, para ver se nos pegam em alguma coisa, se há coerência entre o nosso discurso e as nossas ações. E quando eles notam alguma falha, algum ponto que a gente escorrega, às vezes sem querer até mesmo, logo vem o veredito: olha lá o santinho do pau oco. E claro, meus irmãos, aqui nós não estamos falando que não deve haver nenhuma ligação entre a fé que nós professamos e a vida que nós levamos. O que eu quero, na verdade, é pensar com você que muitas vezes há uma falta de entendimento, não só dos não cristãos, mas também de cristãos, com uma expectativa muito alta, achando que a gente nunca mais vai pecar, que a gente nunca mais vai errar. Existe nas pessoas, inclusive dentro de nós mesmos, muitas vezes, uma expectativa tão alta que nós não conseguiremos cumprir, pelo menos por enquanto. Mas a doutrina da regeneração vai nos ensinar 2 coisas muito preciosas. Primeiro, que os cristãos não são impecáveis. Nós vimos hoje pela manhã. O cristão, ele vence o mundo. Ele vence o sistema pecaminoso. Agora, isso não quer dizer que o
tempo inteiro ele vai se sentir vitorioso. Que o tempo inteiro ele vai entender que a sua vitória foi efetiva, foi completa. Os cristãos não são impecáveis. E segundo, que as pessoas nascidas de novo não podem perder o novo nascimento. Não podem perecer eternamente. Os cristãos não são impecáveis e nem podem perder o novo nascimento. Quando nós tropeçamos, quando nós pecamos, a luz de Cristo nos faz ver os tropeços como pecados e então odiá-los, confessá-los e receber o perdão e assim seguir adiante em Cristo. E para nós refletirmos um pouco mais sobre esse assunto, eu quero ler com você a primeira epístola de João, capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos, 1 João, capítulo 3, de 1 a 10. O texto vai passar para você aqui na tela, mas se você tiver uma Bíblia, é muito importante que você abra, leia junto comigo. Ao longo do sermão, nós vamos voltar em vários versículos. E que assim, meus irmãos, o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, com a Tua palavra aberta diante de nós primeiro queremos expressar a nossa gratidão, porque um dia o Senhor nos alcançou, o Senhor abriu os nossos olhos, tirou as escamas de nosso coração e nos trouxe para o Teu reino de luz, nos fez conhecer a Tua verdade, nos fez nascer de novo através da habitação do Espírito Santo em nós e do sacrifício de Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário e nos limpou, nos lavou, nos perdoou de todo o pecado. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra, lida e explicada aqui nessa noite, possa habitar em nosso coração, possa nos ajudar a viver diariamente aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Continua, ó Deus, agindo através do Teu Espírito Santo, fortalecendo o nosso espírito, e que assim, ó Deus, nós possamos nos achegar ao Senhor, tendo a plena certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Mais do que isso, ajuda-nos a não cair no desespero quando voltamos a pecar, que nós possamos nos lembrar
que o teu Filho Jesus Cristo é o nosso intercessor, aquele que está diante de ti, aquele que já pagou o preço pelos nossos pecados, e por isso nós podemos nos achegar ao teu trono de graça, pedindo: transforma-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a enxergar as verdades da tua palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, então, nossa intenção é pensar sobre como as pessoas que experimentaram o novo nascimento podem lidar com a sua própria pecaminosidade. E a primeira carta de João, meus irmãos, talvez mais do que qualquer outro livro da Bíblia, parece ter sido escrita, parece ter sido designada justamente para nos ajudar nessa batalha prática. Lá no capítulo 5, por exemplo, João escreve que ele escreveu este livro para ajudar os crentes a terem plena segurança de sua salvação, segurança da sua redenção, segurança de que eles nasceram de novo, ou seja, que eles têm dentro de si uma vida nova que nunca desaparecerá. João queria que eles experimentassem por meio dessa carta algo que os tornasse confiantes de que eles, de fato, passaram da morte para a vida. É isso que acontece no novo nascimento. Quando Deus nos alcança, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, o juízo e a morte ficam para trás, porque o nosso julgamento aconteceu quando Jesus foi condenado em nosso lugar. A nossa morte aconteceu quando Jesus se entregou e morreu por nós. Portanto, essa nova vida que está em nós não perece e nem pode ser tirada de nós. Ela é eterna. Você deve se lembrar, algumas mensagens atrás, quando nós falamos que Jesus não só morreu por nós, mas Ele ressuscitou e continua vivo. Portanto, a vida que Ele nos deu continua habitando em nosso coração para sempre. Só que nas igrejas para as quais João escreve, estava acontecendo algo que o deixou profundamente preocupado. Havia no meio deles um ensino, uma ideia, algo ali, um pensamento no meio daqueles cristãos que estava ameaçando essa segurança. O que é que as pessoas estavam dizendo ali? Que era impossível que Jesus Cristo, o Filho de Deus, plenamente divino, ter se tornado um homem de carne e osso. Eles não acreditavam na união do eterno Filho de Deus com uma natureza humana como a nossa. E como consequência disso, havia uma questão prática e moral na maneira como eles entendiam que deveriam levar sua vida. Porque assim como eles desligavam a pessoa de Cristo da vida física comum, eles desligavam também o ser cristão da vida que eles lidavam diariamente. Eles diziam algo parecido com isso: olha, o nosso corpo e a maneira como a gente leva a nossa vida não importa para Deus. De algum modo, nós recebemos o novo nascimento, nós somos regenerados, mas isso não tem ligação com o que nós fazemos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas decisões, com os nossos pensamentos. Isso não tem nenhuma influência na nossa vida diária. Já conseguiu enxergar o tamanho desse problema? Então, para combater esse ensino, João tem 3 grandes argumentos aqui na sua carta e nesse texto que nós lemos também. Em primeiro lugar, João vai enfatizar a encarnação do Filho de Deus, a encarnação de Cristo. Notem só como ele começa o nosso texto. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Esse amor, meus irmãos, está intrinsecamente ligado à manifestação, à encarnação de Jesus Cristo. Deus nos torna seus filhos por meio de Jesus, e isso só é possível porque o seu próprio Filho se tornou um de nós.
Lá no versículo 5, João diz que ele se manifestou. E esse verbo é um verbo muito importante. Se você tiver uma caneta, pode grifar ele aí na sua Bíblia. Ou selecionar aí a palavra no seu aplicativo. O verbo manifestar nesse texto é extremamente importante, porque isso vai nos mostrar, João está mostrando que a encarnação de Cristo não é uma ideia abstrata, mas é uma realidade concreta. Jesus não permaneceu à distância. Ele não era algo que parecia um homem, ele não era uma projeção que Deus fez ali dele, mas era alguém de carne e osso. Ele entrou no mundo físico, ele assumiu a nossa carne e ele fez isso por amor. A encarnação é a maior prova de que Deus valoriza profundamente o ser humano em sua totalidade. Deus não está preocupado apenas com o nosso espírito. O nosso corpo também importa para Deus. O fato de Cristo ter se feito homem significa que Deus não rejeita a criação física, mas ao contrário, Ele a redime. E para reforçar esse ensino, João vai dizer que Jesus se manifestou. Veja comigo novamente o verso 5. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Aqui, como eu disse, o verbo manifestar aponta então para a razão central da encarnação. Cristo veio ao mundo para lidar com o nosso maior problema, o nosso pecado que nos separava de Deus, que causava uma grande distância entre nós e o nosso Criador. E pior do que isso, aliás, pior do que isso não, e junto com isso, uma grande distância entre nós e o nosso próximo, e entre nós e o nosso próprio eu. Cristo veio ao mundo para destruir, para tirar os pecados. Algo que apenas a união perfeita entre o divino e o humano poderia realizar. A heresia, então, combatida por João, negava a realidade, a possibilidade da encarnação, alegando que o Filho de Deus não poderia ter nascido, não poderia ter assumido uma verdadeira natureza humana. E com isso, eles desconectavam completamente a vida espiritual, né, a sua fé cristã, da vida cotidiana. Então, quando diz que Jesus se manifestou para tirar os pecados, João está dizendo que foi algo que ele fez assumindo a nossa própria carne e vencendo o pecado em nossa carne. Vejam também o versículo 8. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O que são as obras do diabo? É toda a influência negativa do pecado. Assim como o diabo convenceu, tentou Adão e Eva para que eles cometessem pecado lá no Jardim do Éden, ele continua agindo, ele continua trabalhando, nos tentando para pecarmos. A obra do diabo é o pecado, é a destruição da criação de Deus, a separação do homem de Deus. A encarnação de Cristo, então, não foi apenas um evento passageiro. Ela estabeleceu uma união permanente entre o divino e o humano. Tanto é que depois da sua ressurreição, Jesus continua com um corpo transformado, mas um corpo, carne e osso, físico. Essa manifestação duradoura garante a nossa vitória sobre o pecado.
Nós não estamos mais sob o domínio do diabo, porque Cristo destruiu. Ele tirou o pecado e destruiu as obras do diabo por meio da sua encarnação, morte e ressurreição. Em outras palavras, meus queridos, essa manifestação do Filho de Deus não é simbólica, não é passageira, mas é um ato eterno de Deus que revela o seu amor por nós, a sua intenção de redimir completamente a nossa natureza humana, incluindo os nossos corpos. Essa encarnação combate a falsa ideia de que o corpo e a vida prática são irrelevantes para nós. Ao contrário, Cristo veio em carne para destruir o pecado e nos chamar a uma vida que reflete a realidade de que nós somos filhos de Deus, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Em segundo lugar, João, além de reforçar que Jesus Cristo veio sim em carne, se tornou um de nós, ele também explica que as ações dos cristãos confirmam a sua nova natureza. Os falsos mestres diziam o seguinte: olha, você pode ser justo, você pode ser um filho de Deus, e apesar disso, não praticar a justiça. Apesar disso, não viver isso que você está dizendo que é. João, então, vem corrigindo esse falso ensino, escrevendo que as pessoas justas são aquelas que praticam a justiça. Veja comigo o verso 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, praticar a justiça é uma confirmação de que nós nascemos de novo. Verso 9 também, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. A prática do pecado é a evidência, a confirmação de que alguém não nasceu de Deus, porque as ações confirmam o que as pessoas são. Não praticar o pecado é a evidência, então, de que alguém nasceu de novo. João diz que o novo nascimento muda inevitavelmente uma vida de pecados, porque quando nós nascemos de novo, a divina semente permanece em nós. O Espírito Santo habita em nós e produz em nós frutos que nos dão capacidade de dizer não ao pecado. A palavra de Deus fala profundamente ao nosso coração e nos capacita a viver nos caminhos do Senhor. A nova natureza que Deus traz para nós nos fortalece e nos ajuda a viver uma vida transformada. O próprio Deus age no novo nascimento, meus irmãos, de um modo tão poderoso que nós não podemos mais viver na prática de pecado. A nova presença de Deus não se harmoniza com o comportamento pecaminoso. Temos um problema aqui então, pastor. Eu tenho um problema aqui. Pode ser que eu não seja tão regenerado assim, então. Porque volta e meia, eu me pego pensando umas coisas que a Bíblia diz que eu não deveria pensar. Tomando umas decisões, agindo de umas formas que a Bíblia diz que eu não deveria agir. Falando coisas que te deixariam de cabelo em pé. E é aqui que nós precisamos então pôr o nosso pé no chão também, irmãos. Daqui vem o terceiro argumento de João para aquela igreja e para nós também. A terceira coisa que João vai enfatizar, como eu já adiantei para vocês, é que os cristãos não são impecáveis.
Vejam, apesar de deixar claro que o novo nascimento representa uma transformação profunda, nos tirando da condição de pecadores perdidos e nos fazendo filhos de Deus, João ensina que isso não elimina a presença do pecado na vida do crente. Pelo contrário, ele vai nos lembrar algumas vezes na sua carta que essa nova identidade que nós recebemos, na verdade, nos impulsiona a buscar uma vida de pureza. É por isso que ele diz no versículo 3, né, que a gente se purifica assim como Jesus é puro, indicando uma jornada de santificação contínua. Nesse sentido, o novo nascimento, a regeneração que nós recebemos de uma vez por todas de Deus e que nós não podemos perder, não é um passe para uma perfeição moral instantânea. Ele nos dá uma nova identidade e um novo desejo de viver de acordo com a vontade e com a justiça de Deus. E com isso, João começa novamente a expor, na verdade, o erro daqueles falsos mestres, que era separar o ser do fazer. Olha só novamente versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perdão, eu li um outro versículo 7 para vocês, né? Isso que dá não virar a página aqui. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, ele está aqui alertando contra os falsos ensinamentos que diziam que o verdadeiro eu do cristão que é nascido de novo estava acima, estava separado da vida cotidiana e que, portanto, qualquer pecado que você cometia, qualquer coisa que você fazia, não era real. As suas atitudes não eram importantes. Para eles, o cristão poderia dizer: o meu verdadeiro eu não peca. João, no entanto, deixa claro que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então, novamente, isso não quer dizer que o crente não comete mais pecados, mas sim que ele não vive pecando. O cristão, nascido de novo, não vive uma vida dominada, uma vida caracterizada pelo pecado, mas entra numa nova realidade, a luta contra o pecado. E a chave para a gente entender essa luta está no versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina. O pecado não define mais a nossa vida, porque a semente de Deus, essa nova vida que Ele nos dá, a sua palavra, o seu Espírito em nós, nos impele a resistir ao pecado, nos capacita a dizer não agora. E isso não significa impecabilidade, porque o próprio João já deixou claro no início do seu livro que negar a presença do pecado em nós é se enganar. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos cometido pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A diferença, então, para o cristão regenerado, não é que ele não peca mais, mas que agora ele luta contra o pecado. Não é que ele nunca mais vai cair, mas é que quando ele cai, ele reconhece isso, ele tenta de novo. Então, queridos, os regenerados não são impecáveis, mas vivem numa batalha constante contra o pecado. E essa luta, inclusive,
por si só, é uma evidência de que o novo nascimento aconteceu. Porque uma pessoa que não é nascida de novo, não vai lutar contra o pecado. Não vai lutar para melhorar. Não vai lutar para agradar a Deus. O cristão agora é definido por sua luta contra o pecado e a sua dependência da graça e do perdão de Deus. Nesse mês de outubro, meus irmãos, nós comemoramos 507 anos da Reforma Protestante, esse movimento que deu origem, à nossa igreja. E, obviamente, um dos personagens mais emblemáticos quando se fala em Reforma Protestante é Martinho Lutero. E nos seus escritos, ele diz que antes de causar todo esse alvoroço, ele lutava muito dentro de si mesmo. Ele escreve que ele travava uma grande batalha interna, constantemente lutando entre o desejo de fazer o bem e a inclinação para o pecado. E em meio a essa luta, Lutero traz para a gente uma frase que ecoa aí pelos séculos, muito utilizada ainda hoje nos livros devocionais, nos livros teológicos, que é simul justus et peccator, ou seja, que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Lutero reconhecia o quê? Que mesmo após ele ter experimentado a graça transformadora de Deus, o cristão continuava lutando e enfrentando o pecado. Ele entendeu que aos olhos de Deus nós somos declarados justos por causa de Cristo, mas ao mesmo tempo nós ainda somos pecadores por causa da nossa natureza humana. A luta contra o pecado não desaparece, mas por causa da obra de Cristo, nós estamos livres, nós não somos mais escravos dele. E esse é o ensino de João aqui em nosso texto. O novo nascimento nos transforma, mas o pecado persiste. Somos justos, mas pecadores. Somos chamados a viver como filhos de Deus, refletindo a sua justiça, enquanto enfrentamos diariamente a batalha contra o pecado dentro de nós. Com isso, eu quero voltar à pergunta que eu fiz no início. Como é que a gente lida com a nossa própria pecaminosidade? Duas aplicações para nós nessa noite. A primeira forma de nós lidarmos com a nossa pecaminosidade é fugindo da presunção, fugindo do orgulho, da apatia espiritual. Vejam, queridos, às vezes nós enfatizamos tanto a graça de Deus, nós enfatizamos tanto o fato de sermos filhos amados do nosso Senhor, de que nada pode nos separar do amor de Cristo, que isso pode nos levar a cair numa armadilha. Dietrich Bonhoeffer, citado pelo pastor hoje de manhã também, ele chama isso de graça barata. Começamos a viver e a acreditar numa graça que é barata. Por quê? Porque a gente entra numa zona de conforto espiritual. Ao invés de vigiar e guardar o nosso coração, nós começamos a relaxar. A gente fala, eu estou seguro mesmo, então vivo da maneira que eu quero. Os nossos pensamentos se tornam descuidados, a nossa sensibilidade ao pecado diminui, e nós passamos a tolerar atitudes ou comportamentos que antes até nos incomodavam. Nos acostumamos a práticas que nós achávamos erradas antes. Talvez com pequenos atos de desobediência ou atitudes egoístas que antes não estavam presentes na gente.
Mas quando nós percebemos que nos afastamos de Deus, que nós estamos nos desviando dos seus caminhos, a verdade sobre o novo nascimento, sobre a nossa pecaminosidade, deve, na verdade, nos impulsionar a correr de volta para Cristo. Lembrando que Ele é o nosso advogado. João nos ensina isso lá no capítulo 2. Quando pecamos, nós temos Jesus como nosso defensor diante do Pai. Ele não é apenas alguém que nos justifica de uma vez por todas, mas é aquele a quem nós corremos repetidamente em busca de misericórdia e renovação. Tanto é que o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus vive sempre para interceder por nós. Precisamos então estar atentos ao perigo de nos tornarmos complacentes em nossa caminhada cristã. É falar, não tem problema pecar, eu já estou perdoado mesmo. Quando pecamos, meus irmãos, devemos correr para Cristo, o nosso advogado, confessar as nossas falhas e buscar a renovação que só Ele pode nos dar. E em segundo lugar, uma outra maneira como nós também devemos lidar com a nossa pecaminosidade é fugindo do desespero. Além do perigo da presunção, existe um outro extremo que os cristãos podem cair, que é o desespero. Que é o quê? Sabe quando a gente peca? A gente percebeu que a gente não conseguiu, que a gente realmente pisou na bola com Deus. Sabe quando a gente está numa luta e a gente não consegue se desvencilhar do pecado? Talvez você, com isso, se veja, na verdade, preso em sentimentos de inadequação, constantemente se sentindo desencorajado por não conseguir vencer o pecado. Você começa a duvidar se a sua vida reflete o novo nascimento, porque vive se lembrando das suas falhas do passado e do presente. Você olha para as suas próprias ações, para a sua justiça, para o seu amor pelos outros, para a sua luta contra o pecado, e tudo parece tão imperfeito, tão longe do padrão que Deus nos pede, do padrão que Cristo quer para nós. Nessas horas, o medo, a insegurança, o desânimo podem tomar conta do nosso coração, nos levando a essa dúvida. Será, Deus? Será que eu realmente nasci de novo? Olha, essa é uma realidade muito presente na vida de muitos cristãos. Às vezes, o peso dos nossos pecados, o peso das nossas falhas, parece esmagador, e nós começamos a pensar que nós nunca vamos ser bons o suficiente para provar que somos filhos de Deus. A gente começa a concordar que somos todos santinhos do pau oco. Esse sentimento de desespero pode ser tão forte, inclusive, a nossa confissão de fé vai afirmar isso, que a segurança de salvação, a nossa esperança, pode minguar. Mas é exatamente isso, exatamente nesse momento, meus irmãos, que as palavras de João, em 1 João 2:1, oferecem o consolo e a restauração de que precisamos. Ele nos lembra o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João reconhece que mesmo os regenerados ainda pecam, mas ele não termina aí. Ele diz: olha, sim, nós ainda pecamos, mas nós temos uma esperança viva.
Nós temos um advogado, Jesus Cristo, que intercede por nós. Quando o peso desse desespero ameaça nos esmagar, nós devemos correr para Ele. Cristo não apenas nos perdoa, mas também nos defende diante de Deus. Ele não exige que a nossa justiça seja perfeita, porque a justiça dele é perfeita em nosso lugar. Ele não espera que nós lutemos sozinhos contra o pecado, porque Ele mesmo enviou o Seu Espírito Santo para nos capacitar a vencê-lo dia a dia. E assim, esse desespero que muitas vezes surge das nossas próprias imperfeições é superado quando nós lembramos que a nossa confiança não está nas nossas ações, no nosso mérito, mas na obra perfeita de Jesus Cristo por nós. Assim como o alerta de João, meus queridos, nos alerta contra a hipocrisia, contra a apatia, a sua promessa de que nós temos um advogado justo, fiel, de que nós de fato somos filhos de Deus e nada pode nos tirar isso, nos resgata do desespero. Quando nos encontramos lutando, desanimados por nossas falhas, devemos correr para Jesus, o nosso advogado, que nos defende, que nos sustenta com a sua graça. Que essa verdade então possa encher o seu coração de esperança e mantê-lo firme na sua caminhada com Cristo. Amém? Deus te abençoe.